Então vira homem e corre atrás dos seus sonhos. Você se torna bom naquilo e você só vai se tornar bom se você fizer. So fulfillment comes from helping others with our genius. The best time for you to buy is when you're ready. O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast. Hi, I'm Claudia Bumba and welcome to BrisaCast. Well, I'm a mortgage and finance broker, and for many years I've been helping and I have helped hundreds of Australian families to buy properties, to build wealth through property and to make smarter finances decision. And after all this year, one thing I have concluded, finance doesn't need to be complicated. And that's why we have put together for you BrisaCast. Wes, você é nosso primeiro convidado. Nós vamos vai ser um bate-papo praticamente, né? E para te conhecer melhor, para te apresentar para nossa comunidade linda, maravilhosa, né? E eu estava conversando com a minha avó, e minha avó se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? E eu falei para ela assim: olha, estou tendo bastante dificuldade e tá muito difícil. Ela foi, do jeito dela, falou assim: você tem o que comer? Você tem algum lugar para dormir? Eu falei: sim. Então vira homem e corre atrás dos seus sonhos. É praticamente um man up. Só não tenha medo e vai atrás. Se alguma coisa acontecer, você volta. No entanto, você tem bastante tempo para lutar pelos seus ideais. Essas pessoas importantes na vida da gente, né? Quando empurra a gente um pouquinho, faz toda a diferença. A gente gostaria de saber um pouquinho mais dessa história. Então, você cresceu com a sua avó? Sim, bom, na verdade, né, tinha um relacionamento maravilhoso com a minha avó. Ela esteve presente na minha vida sempre, sempre. No entanto, depois da morte, do falecimento da minha mãe, eu fui morar com ela. E isso me fez aprender muito. Quando a gente fala sobre a questão financeira, muita gente associa isso com uma qualificação. Eu diria que ela me ensinou muito através do pequeno caderninho que ela tinha, e ela anotava todas as despesas que ela tinha, e sempre ela tinha que salvar. E ela me falou o seguinte: olha, se você ganha R$ 100, você sempre vai guardar 50. Os outros 50 vai ficar no seu bolso, mas não necessariamente você tem que gastar 50. Então, tenta administrar o seu dinheiro de forma efetiva. A minha avó, o grau de escolaridade dela era a 4ª série, e acredito que ela teve cerca de 11, 12 filhos, e perceber isso ali morando com ela foi muito bom. Ela gerenciava uma família inteira, com um recurso só, um income só. Um income só, educação financeira, Sim. o básico, né? O básico, o simples. E uma coisa que eu destaco foi o papel do mortgage broker, porque todos nós, como seres humanos, a gente é movido por emoções. E por mais que eu sou muito lógico, chegou um momento que eu vi esse imóvel, voltei para conversar com ele e falei assim: eu quero comprar. Aí ele falou assim: mas você vai comprar no preço que eles estão pedindo? Eu falei: sim. Ele falou: não, senta na sua mesa e agora pensa como um financial advisor. Porque aquele momento eu estava sendo movido pela emoção. Eu fiz isso e foi maravilhoso. Eu criei alguns relatórios, mandei por Builder e por Seller e consegui, ao invés de pagar 600 mil na época, eu paguei 500 mil, e eles ainda pagaram minha stamp duty de 25 mil na época. Maravilhoso. Tá vendo? A pessoa que que faz a pergunta para você refletir sobre sua compra, correto? Oi, gente. Eu tô hoje aqui com uma pessoa tão especial para esse nosso episódio do podcast, o podcast que a gente sonhou tanto, planejou e agora tá acontecendo, né? Eu tô aqui com a Priscila Rossi, e ela que é uma profissional que trabalha com educação financeira infantil.
Eu acho que para começar, né, quando a gente fala de educação financeira, para adulto também, mas principalmente quando a gente fala de criança, a gente precisa ter em mente que a gente não está falando só da inteligência financeira, a gente também está falando da inteligência emocional. Então, principalmente ali na primeira infância, que é do 1 aos 7 anos da criança, a gente trabalha muito a inteligência emocional, o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais para que as crianças, quando cheguem na fase adulta ou na fase da adolescência, ali, que já vão começar a lidar com dinheiro, ela tenha as habilidades emocionais para isso. Então, é muito importante ensinar a criança a lidar com a frustração, a fazer pesquisa, a ser paciente, a ter uma análise crítica na hora de fazer uma compra, consumir de maneira consciente. Então, tudo isso é possível ensinar desde a infância. Eu costumo dizer... Desde a primeira infância. Desde a primeira infância a gente já consegue. Eu costumo dizer que os hábitos ruins, né, na nossa geração, aí, se você for olhar, a gente começou, né, muitos de nós, começou desde a infância a ouvir que o dinheiro é sujo, que se a pessoa enriqueceu é porque fez algo ilícito, né? Uma coisa que não deveria ter feito. Pois é. São as crenças que a gente tem. E quando a gente aprendeu isso? Quando a gente era pequeno. Então, do mesmo jeito que essas crenças negativas, elas são construídas desde a infância, a gente pode intencionalmente, conscientemente, ajudar as crianças a construírem essas crenças positivas relacionadas ao dinheiro, relacionadas a si mesmo, que é super importante, que a criança tem que entender que ela é merecedora, né? Relacionadas ao trabalho, para a criança não ver o trabalho só como algo pesado ou ruim, porque é o que vai trazer para ela também a prosperidade. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar desde a infância. E quando você começa a ensinar, você precisa, claro, o papel dos pais, né? Qual que é o papel dos pais? Porque para os pais poderem estar ensinando, eles também precisam ser transformados, né? Primeiramente. Conta pra gente como que é o processo. Eu gosto muito de uma frase que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é isso, né? E aí o que eu escuto muito é como eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi, né? Eu não tive educação financeira na infância. E aí, uma das minhas bandeiras é desmistificar isso, né? Porque enquanto a gente, como adulto, está aprendendo, a gente também está ensinando a criança. Então, esse processo de transformação, ele acontece na família como um todo. Tanto que os meus cursos, os meus conteúdos, ele não é para criança. Eu não tenho eu tenho para adolescente, mas para criança ali de 6, 7 anos, eu não tenho curso para ela. Por quê? Porque a principal referência da criança são os pais. Não adianta ela sentar numa cadeira, aprender juros compostos, inflação, poupar, investir, e chegar em casa ela não ter os pais para direcionar. Então, o meu trabalho ele é muito mais de preparar esses pais para que eles consigam ser exemplo para as crianças. Then, I have no words to say how much I'm thankful for this guest that came from so far to be here today with us and share his heart, his experience, and everything else. And I started to see that what was missing in myself was the human component. Okay? So we can be very good at marketing, finance, accounting, but if we do something with this, to put it at the service of others to help people is much better. So fulfillment comes from helping others with our genius. So then I thought, okay, perfect. Now I know coaching. What can I do with this? Okay, so I came to Australia, did my MBA, and wanted to set up my practice in consulting, willing to support other people in finding their genius. Okay, so when I do see that I can support other people in any way, the fulfillment is there, right? So good. It's not only about money, it's not only about the good company, it's okay, I'm supporting others with what I know, which is great. So sometimes we need to start all over again to be able to find that identity and then making a business out of that. When you understand that a challenge is happening for a reason, you say, thanks God, because I was able to understand the reason why. So as migrants, we need to go through all the visa processes, right? Absolutely. And it's part of the ongoing process before we set up finally in a different country. So the same thing was happening to me. And I do remember looking at, many migrants, many
friends and colleagues who have amazing professions in their countries, but they come here and they need to start, from scratch again. Doing casual jobs or doing something. I also went through the same stage because, of course, it wasn't that easy to find a professional job. But anyway, what happened to me is that I was applying for a new visa last year, right? And the thing is that the government started to do something with many countries, is that the government lowered the rate or the rating for some countries, some Latin countries, some Asian countries, which means when you apply for a visa, you need to prove the financial capacity. And that's why financial institutions come into place, right? You need to prove that you have the genuine intention to study something and that you have career progression, right? So, of course, I had to pass through this. And I do remember the reason why we met, Claudia, is because I was asking you a question. I said, I need to prove financial capacity for my new visa. Are you a lender, right? And then you said, yes, but what is your visa? And I was on a bridging visa, right? So when it comes to bridging visas, there's no guarantee. I can either leave or stay in the country. So I was knocking the door in many institutions and they said, Alejandro, not possible. You do have the resources, you do have the ability. We know you have a good job. A good job, exactly. A university. But the visa is not guaranteed. So because of that, we can't lend you money. And at the beginning, I was frustrated because I thought, what can I do then? Not only with institutions like Brisa Finance, but also with banks. It wasn't possible. And I had to get $50,000 to prove for financial capacity. And then, of course, I had to make use of my savings and to ask money to my relatives, my parents, my brothers. And also, then I thought, I also have money in my business because, of course, I do have income from my business. But I was thinking, what if I do prove that I have capacity from my business account? What is going to be the perception from the government, right? Exactly. And then I thought, you know what, Alejandro, be honest, because in the end, you are working in something that you love. Your business is about helping others succeed, and you're always willing to respect the law by working either at university or with your business. So in the end, I was able to prove that I had the financial capacity, and I lodged my application, which is good. It was finally approved in December last year, right? And with this, I will start my Master by Research at Macquarie University this year. Why? Because I want to upskill myself. I really want to be able to pursue job roles in, for example, as a lecturer at the university at a higher level. So I need to upskill myself. So with this, I wanted to prove to the government that I want to do something for my career progression. Right? So my message with this to the audience is that, what is your intention when coming to the country? What is your career goal? And make decisions according to that. When your decision is genuine, or when your intention is genuine, when the program you want to study is genuine, you will find a way. It's all a matter of being genuine and with a good intention in your career. Absolutely. And I know you did a really good profile for the government by yourself, which I did as well, but back in 2010. And I agree in every single detail. Obviously, some people less paperwork orientated, they might need someone to help them through. But I remember my process, and I don't compare because I think, that was, 2010. A lot of things has changed. But when every single little thing on your application is genuine, just makes sense. And what I understood back then, myself calling an immigration, getting information, they actually guided me through and say, look, you just need to make sure things are making sense. Obviously, you have a genuine intentions here. You're doing everything you can to keep the law. And we want to help you. And it was a fantastic experience. So I'm very glad you're sharing that. Thank you very much. And encourage them, please, to ask the question,
like search your heart, you'll find. And if there is a will, there is a way. Agree? Exactly. If there's a will, there's a way, and I do agree with that. Oi, pessoal, eu tô aqui com a minha querida, maravilhosa Fê Gasal. E hoje nós vamos ter uma conversa mais do coração. Nosso podcast é sobre educação financeira, vocês já sabem, mas hoje nós vamos falar de outras coisas importantes para chegar lá na educação financeira, que é os seus sonhos, o seu lado emocional. Isso em mim. Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma autoestima muito baixa. Eu tinha muita dificuldade de entender. Eu realmente achava que eu não tinha dons, talentos e habilidades. Eu começava muitas coisas, mas eu largava muitas dessas coisas no meio do caminho. E eu realmente não tinha muitos sonhos. Eu nunca fui ensinada, instigada a sonhar. E acabava que eu ia vivendo os sonhos de outras pessoas. E eu comecei a ir ajustando os meus programas de consultoria de imagem, trazendo muito mais essa visão que eu comecei a desenvolver em mim. Que é principalmente entender quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, que vida você quer, né? Quais propósitos você tem, qual é a direção que você está indo. Não só que roupa combina com o seu corpo ou qual é o seu estilo. Até porque o nosso estilo ele é totalmente relacionado ao nosso estilo de vida. E eu consegui entender que, inclusive, quando a pessoa tem os seus objetivos e sonhos muito claros, aquilo impacta poderosamente não só na imagem, como no posicionamento dessa pessoa com tudo que ela faz. O que ajuda a acelerar, né, realmente o movimento dela até chegar nesse lugar. Então, aos pouquinhos as coisas foram se lapidando, mas eu fui redirecionando o negócio mais para a área de desenvolvimento pessoal. Durante os 3 primeiros anos, principalmente, quando eu tinha mergulhado em me desenvolver, eu fui fazendo inúmeros cursos de formação, especialização, enfim, aplicando essas diferenças, né, todos esses aprendizados na minha vida, até que eu falei, eu preciso compartilhar. Então, eu falava de imagem e, ao mesmo tempo, eu ia falando sobre sonhos, impulsionando as pessoas, compartilhando que eu montava quadros dos sonhos. E aí, as coisas foram começando a acontecer e, gradativamente, o negócio foi migrando de um negócio onde o foco era consultoria de imagem e tinha pinceladas de sonhos, propósito e posicionamento, para virar um negócio muito mais focado em desenvolvimento pessoal, com pinceladas de imagem pessoal e posicionamento, que eu creio que é reflexo, é consequência dessa clareza que a gente começa a encontrar. Quando tem a clareza, se transforma de dentro para fora, vai refletir Reflete lá pessoal. fora. Exatamente. Muito interessante, quero saber mais disso. Estou aqui com uma convidada maravilhosa para o nosso podcast de Financial Education. Bom, eu sempre pensei em algo ligado à prosperidade, né? Porque prosperidade não é riqueza, não é dinheiro, não é volume de dinheiro. Então, sempre gostei muito disso. Na verdade, o meu interesse pela prosperidade veio de criança, porque eu trabalhava com uma pessoa, quando eu era pequena, uma pessoa trabalhava em casa e ela tinha um salário ali de doméstica, né? Era um salário baixo relativamente. Mas ela era uma pessoa que conseguia fazer tanto com o que ela ganhava. Eu falava, como ela consegue fazer tudo? Como ela consegue trabalhar e ter um salário pequeno e ela conseguia fazer tudo? Ela tinha dois filhos e tudo mais. Então eu entendi ali que ela era uma mulher próspera, que ela era uma mulher que sabia gerenciar o dinheiro dela. Então isso desde pequeno me interessou. E eu carreguei isso. Eu não preciso ter dinheiro, muito dinheiro. Eu pensava dessa forma, eu quero ser próspera. Porque às vezes as pessoas pensam que para gerir dinheiro precisa ter $1 milhão. Eu só vou cuidar do meu dinheiro quando eu tiver $100 mil. E não, você tem que aprender a gerir 100. Porque você aprende a gerir 100, e aí daqui a pouco você sabe gerir 1.000, e daí a pouco você sabe gerir 1 milhão. Então, eu gosto de uma frase muito que é assim, bom você se torna. Ninguém é bom, ninguém nasce sabendo gerir, ninguém nasce sabendo mexer com dinheiro, ninguém nasce sendo um bom cozinheiro. Você se torna bom naquilo, e você só vai se tornar bom se você fizer. E aí, muitas vezes é no pequenininho, é no pouco. Então, eu busquei essa questão da prosperidade justamente para que o meu cliente entendesse que ele pode ter, não importa a quantidade de dinheiro que ele vai ter, ele tem que buscar saber gerir aquilo e trazer um resultado. Então, quando eu tenho uma visão próspera, por isso Prosper Vision, eu consigo chegar em muito mais lugares, atingir muito mais coisas, e por isso que eu criei esse nome. Então, se eu dou
se eu pego o meu dinheiro e eu dou função para cada uma dessas casinhas, uma quantidade para cada uma dessas funções, eu não vou me sentir culpada. Então, o que acontece muitas vezes quando a gente constrói um budget é que a gente pensa assim: todo o meu dinheiro é para sobrevivência. Então, eu ganho meu salário, eu tenho que pagar água, luz, aluguel, telefone, internet e tudo mais. Acabou. Se eu vou lá e falo, eu não dou uma função para viajar, se eu tiro $1.000 para uma viagem, eu me sinto culpada, porque eu descumpri a função daquilo. Então é muito comum você conversar com pessoas que elas falam assim: olha, todo mês eu guardo dinheiro para viajar. Essa pessoa, quando ela tem que tirar 4, 5, 6 mil dólares para viajar, o dinheiro que ela tira é o dinheiro que tem a função de lazer. Ela não sente culpa em usar aquilo. Você fala, gente, mas aquela pessoa não tem dinheiro para pagar uma viagem nas Maldivas. Ela não pode. Mas se ela tem um dinheiro que ela tem a função daquilo, ela se preparou para aquilo, ela não sente culpa. E aí vai muito da questão da culpa, porque eu acho que culturalmente a gente se relaciona mal com o dinheiro. Porque a gente entende que eu vou pagar as minhas contas e é isso. E tudo aquilo que eu usar fora, eu me sinto culpada. O nome oficial é Behavioral Finance. Então, é como as pessoas, né, têm um comportamento diante de decisões financeiras e como que essas decisões financeiras, esse comportamento impacta as decisões que elas fazem. Então, o que isso leva, né, a pessoa a fazer ou não fazer, ou como que a gente enxerga isso. E porque eu tenho esse background de mortgage, eu estou associando essa behavior finance com mortgage broking e com tecnologia, porque todo mundo fala, né? AI tá aí para não tem mais volta, então a gente precisa. Então o meu sweet spot de research nesse momento é o universo dos mortgage brokers e de mortgage lending na Austrália, os consumers, que são as pessoas que pegam os empréstimos bancários e como eles reagem a coisas e como a tecnologia impacta esses relacionamentos. Então é mais ou menos isso. Eu espero que não seja tão complicado ter ficado claro para vocês. Não é complicado. Não é complicado. Porque eu vou ser muito sincera. Quando eu cresci no Brasil, com todas as dificuldades, meu pai teve que usar financiamentos praticamente a minha infância inteira. Só que ele usou de uma forma que, vamos dizer, da melhor forma possível, mesmo que ele tenha pago muito, mas ele, de alguma forma, financiou os nossos estudos na nossa infância, o que me deu condição de chegar a uma vida adulta e bancar minha própria vida, meu próprio futuro, né? Mas eu entendo isso que você está falando. Os Buy Now Pay Later viraram muito populares aqui na Austrália desde o Covid. Por quê? Durante o Covid, as pessoas não podiam sair e estava todo mundo muito incerto se eles iam ter o salário, muito self-employed, não sabia como é que ia ficar o cash flow. Então, teve um impacto muito grande emocional nas pessoas. Mesmo que o governo veio e cobriu tudo, deu vários programas aqui de facilidade que ajudou muitas pessoas a não entrarem no buraco, não entrar em bankruptcy. As pessoas começaram a fazer muita compra online. Nas compras online, porque eles não tinham certeza de que eles teriam income no próximo mês, eles viam a opção do Buy Now Pay Later, eles pensavam assim, nossa, isso provavelmente vai ser uma coisa que eu consigo bancar. Eu não vou comprar no Buy Now Pay Later porque eu preciso. Eu vou comprar só para garantir caso o meu cliente não me pague o mês que vem por causa do Covid. E isso daí, olha, virou um boom, porque todo mundo ficou fazendo compra na Amazon. E todos os Buy Now Pay Laters viraram a sensação do momento aqui na Austrália, entendeu? E isso mudou o comportamento. Mas uma das coisas que a gente mais vê nesse produto, eles são muito atrativos para pessoas jovens, para a geração Z. Porque a geração Z, primeiro, infelizmente, né, eles têm um pouco de menos esperança na vida. Isso já é comprovado. Então, eles não têm mais essa ambição de juntar o dinheiro para comprar a casa própria. Eles pensam, não vou conseguir mesmo, então não preciso juntar. E aí eles começam a compensar com gratificação imediata, ao invés de pensar no longo prazo. Waiting too long. Why waiting too long can become one of the biggest hurdle in your financial journey, because waiting too long for the perfect time, for the rates to fall down, or for the market to crash, or for you to earn or save more money can cost you thousands of dollars, because the way the property prices catches up,
you never will have the right timing to get into the market. So what I used to share since the beginning with my staff and all the people around me and my clients is the best time for you to buy is when you're ready, when it fits on your budget, when you can afford, when ultimately the lender, the bank, your mortgage broker say you're able to get an approval. That's your perfect timing, because if you wait a bit too long, you might miss the window where your personal situation might change, and unfortunately we don't have control of what's going to happen tomorrow, and what happened yesterday is done. So it's a very simple tip, but I would like to encourage all of you that is going to the financial journey, whether it is to invest in property or anything else that might be on your heart, waiting for the perfect time. There is no universal answer here. Paying down your home loan gives you certainty and peace of mind. Invest might offer a great long-term growth, but it comes with a risk. Start with your cash flow. Protect your emergency savings, clear expensive debts, then seek professional advice before choosing or combining these strategies. Remember, the best financial plan is not necessarily the most complicated one. It is the one that suits your life in personal situations and that can flow consistently. Thank you for joining me today on BrisaCast. I'm Claudia Bumba, mortgage and finance broker, and I'll see you again next Friday for another bite-sized conversation about money and finance. O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast.